Olá, sou Cláudio Ferraz, economista-chefe da Galápagos Capital, e esse é o nosso Weekly Macro Review do dia 24 de julho. Começando mais uma vez pelo ambiente geopolítico, o conflito no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã não só persistiu, como abriu uma segunda frente geográfica nesta semana. Além dos ataques diários em Hormuz, os Houthis no Iêmen, apoiados pelo Irã, atacaram petroleiros sauditas do Mar Vermelho, colocando sob ameaça também o Estreito de Bab el-Mandeb. Ou seja, o risco que apontávamos na semana passada se materializou. Dois dos principais corredores de energia do mundo passaram a operar sob ameaça simultânea. O tráfego por Hormuz já caiu para pouco mais de 3 a 5 navios por dia, ante uma média diária de cerca de 35 navios no fim de junho, que seguia muito abaixo do patamar pré-conflito. Agora, monitoraremos tanto o tráfego em Hormuz como em Bab el-Mandeb. A reação nesse quadro no petróleo foi evidente. O Brent rompeu $100 por barril no meio da semana, antes de devolver parte da alta hoje. Assim, há uma percepção crescente de maior incerteza, de uma perturbação provável cada vez mais persistente na oferta de energia global. Enquanto isso, o mercado avalia o risco de piora do conflito em meio a poucas chances de uma nova tentativa de cessar fogo entre as partes. Nos Estados Unidos, os dirigentes do Fed estão em período de silêncio, mas vale lembrar que a leitura do CPI de junho, que foi mais benigna, parece ter tirado a alta de julho da mesa. Mas o quadro da economia norte-americana e a piora dos preços de energia na margem mantém vivo o regime de manter ou subir as taxas, ou hold or hike, como temos comentado. Nos demais bancos centrais, o destaque foi o BCE, Banco Central da Europa, que manteve os juros com decisão unânime. Lagarde reconheceu a atividade um pouco mais forte e inflação mais benigna, mas ressaltou que o choque de energia ainda não se dissipou e que os riscos seguem inclinados para cima. A leitura, ou nossa leitura, é de que um BCE que preserva o viés de nova alta em setembro. No Brasil, a inflação corrente segue melhor. As prévias apontam para o IPCA 15 de julho, na próxima terça-feira, perto de 0,20% mês contra mês, com forte deflação de alimentos e uma possível acomodação dos núcleos. Mas serviços ainda em patamar alto e projeções que ainda mostram inflação rodando acima do teto da meta complicam o cenário, e uma inflação que fecha o ano acima de 5%. A piora do petróleo também aumenta o risco do ambiente inflacionário, apesar de colaborar para a apreciação do real na margem. No contexto externo, os Estados Unidos anunciaram o esperado aumento de tarifas, com impactos setoriais no Brasil não negligenciáveis, mas o impacto macro direto segue limitado, ainda que o risco de novas rodadas permaneça. E nesta semana, tivemos finalmente a comunicação do Banco Central, com Gabriel Galípolo. O presidente do BC, dentre outros pontos, mencionou que o Brasil conta com o benefício de ser exportador líquido de petróleo e ter um carrego positivo pelo diferencial de juros, sendo assim uma linha de defesa relevante, em sua visão, no ambiente de choque de energia. No geral, o presidente do BC, em nossa visão, pareceu preservar graus de liberdade para entregar um novo corte Selic em agosto, a despeito da piora das expectativas de inflação. Olhando à frente, na próxima semana, os temas de atenção devem ser, em primeiro lugar, ainda a geopolítica e o petróleo, ver se a ameaça simultânea em Hormuz e no Mar Vermelho se sustentam e mantêm o Brent nos níveis atuais, ou em níveis piores, eventualmente. Segundo os bancos centrais, teremos a decisão do Fed e dados de inflação relevantes no dia seguinte da decisão. E terceiro, no Brasil, acompanharemos dados de inflação aparentemente melhores na margem e atenção aos dados do mercado de trabalho ao longo da semana, com o Copom e sua decisão na semana seguinte. Seguimos atentos, boa semana e até breve.